Bem-vindos mais uma vez, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. A história foi bem curtinha, né? Mas cheia de enigmas a decifrar. Vamos a eles. Levanta-te. Já conhecemos desde o capítulo 3 e vai se repetindo até que a gente também comece a falar, mesmo sem perceber. A última vez que apareceu foi no capítulo 27. Em João 8:28, Jesus disse, referente à sua crucificação: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. No capítulo 12:32, ele diz: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, como é que a gente vê pessoas com uma cruz do tamanho de um elefante no pescoço, matando, roubando, adulterando, traficando? Porque não entenderam que quando Jesus está na gente, ele comanda os nossos atos, pois ele é espírito, assim como nós. Até Paulo já disse em 1 Coríntios 6,17, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Ele tem que estar na nossa mente e no nosso coração. O resto é pura idolatria, que Deus abomina. A última vez que falamos em como o povo era madrugador foi no capítulo 24:54, mas ainda haverá muitas leituras para provar como isso era verdade. Da pedra, já revimos bastante nos versículos 11, 18 e 22. E pela primeira vez, a cabeceira entrou na história no versículo 11. Agora, nos versículos 18 e 22, vamos falar pela primeira vez na coluna, que não é a vertebral. Se bem que já estava na leitura em que Deus retirou a costela de Adão. Bom, esta coluna aqui está mais para uma coluna de construção, como as que Sansão vai derrubar em Juízes 16, dos versículos 25 ao 29. Em Gálatas 2:9, Paulo está se referindo a Tiago, Pedro e João como colunas. Também derramar, que aparece mais como ungir, aparece aqui pela primeira vez no versículo 18. Começou aqui e continua pela Bíblia toda. Observe com cuidado as leituras que eu relacionei dos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Em 1 Samuel 10, dos versículos 1 ao 16, Deus pediu para Samuel ungir Saul. Depois, no capítulo 16, dos versículos 1 ao 13, era para ele ungir Davi no lugar de Saul. Esta é uma daquelas leituras que, se a gente for honesto consigo mesmo, vai criticar a atitude de Deus. Depois, em Isaías 45, a pessoa a ser ungida será Ciro, o rei da Pérsia, para cumprir uma missão que Deus tinha designado a ele. E por isso os persas querem fazer acreditar que Ciro é o Cristo, o Filho de Deus. E Jacó derramou azeite sobre aquela coluna. Significa que ele estava abastecido, né? O azeite fará parte de muitas leituras importantes, pois tinha várias utilidades. Mas uma leitura que muita gente, especialmente nas igrejas, gostam de falar é a do capítulo 25, dos versículos 1 ao 13 do Evangelho de Mateus, sobre as 10 virgens que saíram ao encontro do esposo. Umas levavam azeite suficiente, outras não. É mais uma parábola que Jesus contou para nos alertar a estarmos atentos e vigiarmos para não sermos pegos de surpresa no seu retorno. No versículo 19, eu estou recuperando uma observação que passou despercebida no capítulo 4, versículo 17. Pois lá, Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. É muito comum na Bíblia chamar o nome das cidades pelo nome das pessoas. E não é até hoje?
Abraão, avô de Jacó, já andou por Betel nos capítulos 12, 8 e 13, 3. Então, como é que aqui, no versículo 19, diz que Jacó chamou o nome daquele lugar Betel? Bom, na apresentação do projeto, eu já avisei que aqui parece que as histórias são contadas de trás para frente. Mas não é só esta confusão desta única frase. No capítulo 35, depois de muitas andanças, Deus vai mandar Jacó vir habitar em Betel. Aí no versículo 6, vai dizer que Jacó chegou à Luz, que está na cidade de Canaã. Esta é Betel. Então, no versículo 7, Jacó vai edificar o altar que Deus pediu para ele edificar e chamou aquele lugar El Betel. Tá confuso já? Então, peraí só mais um pouquinho, porque depois disso é que volta a essa história aqui, ou seja, a ama de Rebeca morre e é sepultada ao pé de Betel. Deus aparece outra vez a Jacó, muda o nome dele para Israel. Aí Jacó faz uma coluna de pedras no lugar onde Deus falara com ele, derramou sobre ela libação e deitou azeite sobre ela. E não só isso, chamou o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, El Betel. Ficou mais claro? Isso é a Bíblia, meus amigos. Pensar, pensar. E se liga que em Juízes 1, 26, um agente anônimo vai edificar uma cidade e dar que nome, que nome, que nome? Luz. Não se aflija, que ainda leva muito tempo até chegar lá. Eu gosto sempre de adiantar o que vem adiante, para ficar mais fácil de digerir a hora que chegar. Já o voto aparece pela primeira vez no versículo 20. Agora virou caso de eleição política, mas antes, um voto estava mais para um compromisso assumido com Deus, você não acha? Em 1 Samuel 1,11, a mãe de Samuel votou um voto semelhante a esse de Jacó, só que ela pediu um filho e o ofereceu a Deus. Daí veio Samuel. Mas o que encheu mesmo os olhos e a ganância dos inventores de religiões foi o capítulo 27 de Levítico, sobre os votos particulares e a avaliação deles. Segue o versículo 20 com o condicional se. Parece que Jacó está colocando Deus à prova, né? Mas se era, Deus passou no teste. Em 1 Crônicas 4,10, Jabez, um dos descendentes de Judá, também vai fazer um pedido semelhante a esse de Jacó e também vai ser atendido. Até Djavan prestou atenção a esse detalhe e fez uma música bem bonita chamada C. Você já ouviu? Mas o C mais importante de aprender é aquele que está no Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. É Jesus falando. Você vai abrir? E Jacó continua inseguro. No versículo 15, Deus já havia dito que o guardaria. Tá certo, que foi no sonho dele, mas mesmo assim, guardar foi apresentado pela primeira vez no capítulo 17, versículos 9 e 10, quando Deus pediu a Abraão para guardar o concerto da circuncisão a todo filho de 8 dias, por concerto perpétuo nas gerações dele. Este concerto foi quebrado no capítulo 15 do livro dos Apóstolos. Deixaram de guardar o concerto perpétuo de Deus com Abraão e os meninos passaram a ter problemas como a fimose desde então. Em Levítico 25, 18, Deus está dando as regras para habitarmos seguros na terra, guardar e fazer os seus juízos.
E aí vem a viagem. Eles andavam peregrinando o tempo todo, que significa viajar de um lado para o outro. Mas a palavra viagem é usada pela primeira vez aqui. Não consta que Jesus tenha feito muitas viagens. Nem ao Egito ele voltou. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade. Mas na vida ele foi doutor. Não era isso que cantava o Antônio Marcos? Quem vai fazer muitas viagens será Paulo, no livro dos Atos, principalmente viagens missionárias. Ele poderia facilmente ser escolhido como patrono do turismo. De qualquer maneira, a Bíblia toda é uma viagem. Para encerrar o versículo 20, olha só o pedido de Jacó: pão para comer e vestes para vestir. Em Mateus 6, dos versículos 25 a 34, Jesus está aconselhando a não andarmos inquietos com essas coisas, para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, porque Deus sabe que nós precisamos delas. Agora, abrindo o versículo 21, Jacó pede para tornar a casa de seu pai em paz. Também será atendido, pois Esaú vai se mostrar um homem de grande coração quando voltarem a se encontrar no capítulo 33. 20 anos foram suficientes para ele esquecer o mal feito de Jacó. Uma coisa que Jesus vai dizer em Mateus 10:34 deixa as pessoas menos preparadas, sem entender nada. Ele diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Depois ele conclui que os inimigos do homem serão os seus familiares, que ele veio pôr em dissensão pais e filhos, nora e sogra, e até quem amar o pai, ou mãe, ou filhos, mais do que a ele, não é digno dele. Difícil, né? Mas leia o que diz em João 7,43. Entre o povo havia dissensão por causa dele. E nas famílias hoje, será que não está cada um seguindo uma denominação religiosa diferente das outras? E quanto a amar algum familiar mais do que a ele, nós sabemos que cedo ou tarde as pessoas podem decepcionar, mas ele nunca decepciona. E de volta àquela dúvida que me acompanha desde o capítulo 9, 26, quando Noé fala Deus de 100, e mais recentemente neste mesmo capítulo, no versículo 13, quando Deus se apresenta a Jacó como o Deus de Abraão e de Isaque. Nós já sabemos que não faltavam deuses desde o princípio, porque o ser humano não fica sem um Deus. A questão é qual Deus eles seguiam para falar Deus de um ou Deus de outro. No livro do Josué, no capítulo 24, 2, ele reuniu o povo para rememorar tudo o que Deus tinha feito por ele. E ele diz que Tera, pai de Abraão e Naor, servia a outros deuses. De qualquer maneira, Jacó está se comprometendo a adotar agora este Deus. Note que ele já passou dos 40. No versículo 17, Jacó disse que o lugar era a casa de Deus. Agora, ele está dizendo que a pedra que ele pôs por coluna será a casa de Deus. E desse pensamento, a situação toda passa imediatamente do material ao espiritual. Pois o Salmo 118, versículos 22 e 23, diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. E Jesus usa essa leitura no capítulo 21, 42 de Mateus, referindo-se a si mesmo. Paulo é o primeiro que passa a usar o Velho Testamento como alegorias em Gálatas 4, dos versículos 21 ao 31. Você consegue fazer essa interpretação também? Observe como Jacó conversa com Deus. Ele diz: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele diz que dará tudo ou a 10ª parte, 10%, que é o dízimo. Leia novamente e confirme. Ele disse: de tudo quanto me deres.
certamente te darei o dízimo. Está no TikTok um post com um grandão de uma grande denominação religiosa dizendo aos incautos que era para dar tudo. Desde o Êxodo 23:2, Deus já advertiu para não torcer o direito. Aí eu separei o dízimo outra vez para encerrar este vocabulário. Na história de Melquisedeque vindo a Abraão, está a primeira confusão bíblica por causa da linguagem. Não fica claro quem deu o dízimo a quem, mas o dízimo foi dado. Aqui eu selecionei mais essas leituras sobre o dízimo. Veja bem que no princípio o dízimo era referente à alimentação. Inclusive em Mateus 23:23, Jesus está falando aos escribas e fariseus hipócritas que eles davam ao templo o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Depois foi ficando mais interessante, principalmente em 2 Coríntios 9:6, quando Paulo diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E que semeia em abundância também ceifará. Isso os lobos em pele de cordeiros aprenderam bem direitinho. Eu vou repetir mais uma vez o que Jesus disse em Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Este é o fim do capítulo 28. No próximo vídeo, vamos ler os primeiros 8 versículos do capítulo 29. Jacó está chegando ao seu destino. A Bíblia Sem Maquiagem vai deixando você aqui com mais esses detalhes para você se aprofundar e meditar. Até breve.